Graças a Deus. Olá, querido povo de Deus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta paz que preenche todo o nosso ser, esta paz que preenche todo o entendimento, que esta paz seja com cada um, em nome de Jesus Cristo. Amados, aqui é o pastor Sérgio Sora e você está aqui no meu canal, né, e também pelas minhas redes sociais, e eu gostaria que você divulgasse este canal, e quem ainda não está inscrito no meu canal, que fosse até o meu canal do YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial. E é lógico que quando você entra no meu canal, vai estar escrito assim, olha, inscreva-se. É só você clicar ali, que automaticamente você já estará inscrito no meu canal. E será um prazer muito grande ter você inscrito no meu canal no YouTube, tá bom? Então se inscreve no meu canal, por quê? O meu canal, gente, é um canal de oração, onde praticamente toda semana eu estou fazendo uma campanha de oração, e aonde também eu estou praticamente uma vez por semana postando um vídeo de mensagem, pregação. E como hoje aqui eu vou falar sobre a minha chegada ao Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, foi no ano de 89 para o ano de 90, por aí, 1989 ou 1990. Os irmãos do Rio me ajudem, irmãos, porque eu não tenho assim a data exata, o ano exato que eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu fui designado pela diretoria, pelo meu ex-líder missionário Davi Miranda, para dirigir o Rio de Janeiro. Então eu quero contar um pedacinho da história para aqueles que estão agora lá no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, ouvindo, né? Muitos talvez não conheceram o pastor Sérgio Sora, mas tenho certeza que dentro da Igreja Deus e Amor, ouviram falar do pastor Sérgio Sora. Então eu quero contar um pedacinho da experiência quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu creio que foi entre o ano de 88 para o ano de 90. Mas se não me engano foi 88. Se não me engano, tá? Ano de 1988. Bom, depois nós vamos corrigir a data, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Olha, nesta época, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu peguei o trabalho lá de um grande homem de Deus, tá? Nunca e não tenho nada para desabonar este grande homem de Deus, pastor Laércio Paula das Neves, que já dorme, já descansa no Senhor. E eu me lembro que a igreja ali era na Rua da Conceição, 178, uma igreja pequenininha, meus irmãos, uma igreja que cabia ali, talvez, sentadas, umas 120, 100 pessoas por aí, sentadas. E ali era a sede da Igreja Deus e Amor do Rio de Janeiro. E a igreja, ela tinha suas lutas ali, suas dificuldades, né? Eu me lembro que quando eu cheguei, meus irmãos, nós fomos morar em cima da igreja. Em cima da igreja. Nos primeiros meses que nós fomos ao Rio de Janeiro, tinha lá, meus irmãos, o escritório em cima. Tinha a parte de baixo que era a igreja, em cima ficava escritório, ficava um refeitório, a tesouraria,
a parte onde guardava lá os discos, né? Que era a livraria, e tinha um estúdio. E tinha lá um lugar, meus irmãos, aonde a gente dormia lá, vinha obreiro de longe, dormia lá, e era tudo de madeira em cima. Os irmãos bem antigos sabem disso. Era tudo de madeira, o assoalho em cima, totalmente de madeira. E naquele tempo, meus irmãos, a igreja não tinha as condições que tem hoje. Então a gente tinha que economizar, né? Tinha que economizar até achar um lugar para morar que tinha assim condições de a gente pagar aquele aluguel. Então a gente foi morar em cima lá, dormia em cima lá do salão da igreja, né? Tinha a irmã Lourdes, lembro da irmã Lourdes que já partiu muitos anos para o Senhor. A irmã Lourdes, uma senhora, né, escura, como eu amava ela, meu Deus, que mulher dedicada. Muitas pessoas talvez não conhecem ela, né? Não conheceu. A Lourdes, meu Deus, que zelo que ela tinha da igreja, né? E ela então limpava, encerava aquela parte de cima, era tudo de madeira, meus irmãos, sabe aquelas madeiras antigas? Era tudo de madeira. Ela cuidava daquilo, encerava, com tanto amor, com tanto carinho. Oh, glória a Deus! Me emociono quando falo aqui desse tema da irmã Lourdes. E ali, meus irmãos, fomos conhecendo muitos irmãos, né? Tinha lá que até eu apresentei ele, separei ele a presbítero, João Batista, que dirigia um táxi, aleluia. E ele com seus filhos todos pequenos, coisa linda, viu? Marquinho, que hoje canta, a Miriam, né? Hoje ela louva a Deus também. E irmão João Batista, com aquelas crianças pequenas, dirigindo aquele táxi, né, que ele sobrevivia, era o seu trabalho, ajudava muito a igreja. E ali, meus irmãos, quando nós pegamos o trabalho, não foi fácil não, não foi fácil. A igreja com dificuldade, irmãos, apenas 100 pessoas cabiam ali, e a gente lutando, irmão, lutando, fomos clamando, fomos buscando a Deus, oh aleluia. Meus irmãos, a obra foi crescendo. Eu me lembro que naquele tempo eu peguei 1 hora de programa na Rádio Tamoio. A Rádio Tamoio é uma rádio AM que atingia todo o estado do Rio de Janeiro. Era caro o programa de rádio. Aí a gente com aquela fé, o povo ajudando, irmãos. O povo carioca tem um coração muito aberto para o Evangelho. E isso eu louvo a Deus pela vida do povo carioca. E a obra foi crescendo, irmãos, expandindo. 1 hora de programa Rádio Tamoio, uma rádio forte, 50 quilos de potência. Deus abençoou, irmãos, de tal forma que a gente conseguiu depois pegar na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro. Rádio Metropolitana. Era o senhor Gui, o pai do Paulinho. Se o Paulinho estiver me assistindo agora, o Paulinho sabe. O Paulinho é filho do senhor Gui. O senhor Gui já partiu, né? Era o dono da Rádio Metropolitana. Depois ele partiu, passou para o filho. Eu lembro do Paulinho, jovem ainda. Eu ia lá falar com o pai dele na Rádio Metropolitana, o senhor Gui. E estava o Paulinho lá sentado do lado do pai dele, né? E hoje o Paulinho é um empresário, né? É o que cuida, que ficou cuidando, né, da empresa do pai. Mas ele era um jovenzinho ainda. E eu me lembro, meus irmãos, que depois colocamos 6 horas de programa. Era de meio-dia até às 6 da tarde na Rádio Metropolitana. E que bênção, gente. 6 horas de programa, meus irmãos. 6 horas. Saía da Metropolitana, entrava 1 hora na Rádio Tamoio. E Deus só foi abençoando, irmão. Irmãos, chegou o tempo que a igreja não cabia mais ninguém. Não cabia. Aí o que nós fizemos? Tinha uma parte que era um estacionamento que a igreja tinha comprado. Mas tinha uma parte desse lugar, do terreno, que moravam ali, irmãos, umas pessoas, inclusive alguns eram até travestis.
E eles usavam aquela parte que era colado da igreja, assim. Quando a igreja comprou, a igreja não pôde desapropriar lá. Eles não saíam por nada. Sabe por quê? Porque eles se levantavam contra a igreja. Gente, você vê como é que esses homens, né, transexuais, perseguiam a igreja. Faziam um programa lá, batiam. Sabe, irmão, era um inferno. Mas Deus, irmãos, trabalhou. Sabe o que aconteceu? Só faltava quebrar aquela parte para a igreja poder expandir. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pegou fogo. Eita, nós. Pegou fogo lá, irmão, queimou tudo. Engraçado. E não queimou a igreja, mas queimou tudo aquilo lá. E eles tiveram que sair. Tá vendo, irmãos? Tiveram que sair. Quando eles saíram, aleluia, aí ficou livre. Só que aquilo, meus irmãos, não era remembrado. Eram, se não me engano, 3 terrenos. Mas não tinha sido feito ainda o remembramento. Por quê? Porque ainda estava, meus irmãos, em litígio. Quando a igreja comprou em litígio. Os filhos não tinham feito ainda o inventário. Que confusão, meus irmãos. E a gente precisando do espaço. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Lá deixamos um estacionamento e eu peguei, irmãos, quebrei lá a parede do muro, coloquei um portão de ferro e o povo chegava e colocava, porque começou a vir muito carro, irmãos, e não tinha onde o povo pôr o carro. Deus começou a enviar almas, irmãos, e eu quebrei a parede da igreja, que dava para o estacionamento, e chamava os obreiros, não, vamos cavucar até onde der aqui. E cavucamos, irmãos, nosso terreno, depois que saiu lá, né, os travestis, que Deus tirou, e cavucamos assim, irmãos, um espaço, até onde a gente conseguiu, e ali eu colocava cadeiras, cobri, e a gente colocava cadeiras lá. Os irmãos mais antigos do Rio de Janeiro sabem disso, sabem que eu não estou mentindo. E lá, meus irmãos, colocamos mais ou menos, mais umas 200 pessoas. Você vê, a nossa igreja tinha espaço para 100 pessoas sentadas, mais umas 50 de pé, 150. Aí arrumamos um espaço para mais 200. Aí já tinha 350 pessoas no culto. Aí, irmãos, Deus foi abençoando. Deus foi abençoando. O missionário vinha lá na praça, meu Deus, Largo São Cristóvão. Ali antigamente tinha uma praça muito grande. Hoje acho que nem tem mais essa praça São Cristóvão, né? Já não existe mais. Mas ali tinha o campo São Cristóvão, onde ali hoje parece que é negócio de comida nordestina, né? E agora em frente tinha a praça, que era o campo de São Cristóvão chamado, né? A praça do campo de São Cristóvão. Lotava aquele lá, irmão, dia de semana. Aí a obra foi crescendo. E eu lutando, vigília, jejuando, campanha. Irmãos, chegou o tempo que não tinha mais onde pôr o povo. O que a gente fez? Quebramos, ou seja, fizemos uma parte da igreja para lá. Irmãos, não podia construir a igreja lá, porque não tinha projeto. Mas eu tinha uma coragem, meus irmãos. Eu tinha uma coragem que você nem acredita. O que eu fiz, irmãos? A igreja não tinha projeto, não tinha autorização para ser construída naquela parte. Sabe o que eu fiz? Começamos a convocar os obreiros, os membros. Acabava o culto, a gente ia e começava a ajudar lá. Tinha aquele tempo, irmão, diácono Benedito. Muitos irmãos não conhecem ele. Aí veio o diácono Benedito e pegou a obra para fazer. Meus irmãos, eu me lembro até hoje. Sabe quando nós começamos a obra lá? Nós começamos em, se não me engano, no mês de... Se não me engano, foi em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então foi depois. Dezembro, deixa eu ver, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Começamos em novembro, irmãos. Por que eu estou fazendo as contas? Porque demorou 6 meses. Em 6 meses, nós fizemos a parte de lá. Onde hoje está a nova igreja lá. Hoje não está aquela... Hoje está lá na Senador Pompeu, né?
Depois eu conto a história, eu conto outro dia, tá? Mas vamos contar hoje da Rua da Conceição, que estou falando. Aí construímos aquele lado da Rua da Conceição, onde não podia construir. Como não tínhamos autorização, os terrenos não estavam remembrados, como é que eu ia pôr isso na prefeitura? E outra, era proibido construir ali porque era patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Quem passa lá, veja que eu não estou mentindo, ela tem aqueles arcos. Aqui nós tivemos que refazer, conforme era, porque antigamente lá eram uns arcos assim, umas janelonas de madeira. Aí tivemos que fazer aqueles janelões conforme eram. Vai lá na Rua da Conceição para você ver. Aí, meus irmãos, refizemos tudo aquilo, como se estivéssemos fazendo o quê? Novamente, a fachada. Só que nós estávamos construindo por dentro. E lutando, meu irmão. Irmãos, 6 meses, quando foi dia 1º de maio, nós começamos em novembro, dia 1º de maio, estávamos inaugurando aquela parte. Estávamos inaugurando aquela parte de baixo todinha. Aí, quebramos a outra parte de lá e aumentamos a igreja para lá onde era. Mas deu pequenininho, ali não, onde era, na verdade, coube só os banheiros praticamente. Lá os banheiros. E em cima, nós fizemos uma galeria, porque não cabia mais o povo, gente. Não cabia mais, então em cima fizemos uma galeria. Lotava embaixo, lotava a parte de frente e fizemos uma galeria do lado de cá. Só não tinha do lado de lá. E quem fez depois essa galeria do lado de lá foi até o pastor Lair Gomes. Né? Porque ele dirigiu o Rio, ele fez a outra galeria. Irmãos, então a igreja ficou a parte normal, galerias do lado e galeria lá de frente. E tudo isso lotava, entupia de gente. Os escritórios ficaram nem em cima, onde era pedra. Fizemos uma cantina do lado esquerdo, você me lembra que tinha cantina lá? Do lado esquerdo a cantina, e subia para o escritório. Aí tinha escritório, tesouraria, estúdio. Então era tudo lá naquele piso, que dava para aquela pedrona lá. Ali, irmãos, aparecia cada aranha caranguejeira que vocês nem imaginam. Quantas vezes à noite, quando eu dormia lá na antiga igreja, quando era a igrejinha ainda, dormindo lá, irmãos, a gente tinha que acordar para matar as aranhas caranguejeiras. Cada aranhana enorme, irmãos. Então são fatos, meus irmãos, que as pessoas muitas vezes não sabem. O quanto nós já sofremos, lutamos. Eu sei que aqui tem muitos irmãos que me assistem no meu canal, no YouTube e nas minhas redes sociais, que também já sofreram muito, né, irmãos? Pela igreja, pelas almas, pela obra. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos: a recompensa quem dará para vocês é Deus. Lembra quando o Senhor diz na palavra dele: eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém toma a tua coroa. Lembra quando o Senhor diz, irmãos, na palavra dele, que ele vem e o galardão está comigo, diz ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, o galardão é recompensa. Eu tenho certeza, irmãos, que tudo que eu fiz, eu não fiz para o missionário Davi Miranda. Tudo que eu fiz, irmãos, eu não fiz para uma igreja, eu fiz para Jesus. Por isso eu creio que Jesus vai me dar uma recompensa muito grande. Hoje, muitos novos que aparecem na igreja ouvem as histórias e perguntam: aquilo era verdade? Eu vou contar muitas histórias aqui, irmãos, do Rio de Janeiro, que eu trago na minha memória. Não só do Rio de Janeiro, em concentrações que eu realizei nesse Brasil afora, na América do Sul, na América Central, na África, nos Estados Unidos. Meus irmãos, Deus sempre me honrou, irmãos. E sempre eu continuo sendo o mesmo pastor. Muitos irmãos dizem: ah, mas o pastor divorciou, tal. Um dia eu vou entrar nesse tema aqui, irmãos, eu não fujo não. Só que eu acho que é um tema que não vai edificar ninguém. Entendeu? Eu só digo uma coisa, irmãos: você que é divorciado e é esculhambado na tua igreja, ignorado, vou dizer melhor, né? A frase melhor é ignorado, que tem irmãos que é divorciado, aí porque se divorciou, os irmãos da igreja nem olham para ele, nem dá Pai e Senhor para ele, já olha para ele assim, julgando ele e condenando.
Eu quero dizer para você, irmão, eu te aconselho, sabe o quê? Busca uma igreja onde você vai servir a Deus, que vai te aceitar como você é, tá bom? Olha, irmãos, eu vejo muitos irmãos pregar contra os afeminados e os rejeitam dentro das igrejas. Eu já fui assim um dia, meus irmãos, mas hoje, se um afeminado vier até a mim, na minha igreja, dizendo, pastor, eu quero congregar aqui, eu vou receber ele de braços abertos. E sabe o que eu vou fazer? Vou orar por ele e Deus vai transformar ele, irmãos. Porque quem transforma é Deus. Eu não vou pôr para fora da igreja, um porque é afeminado, outro porque é divorciado e casado de novo, né? Eu não vou pôr para fora da igreja, irmãos, uma pessoa que adulterou, que prostituiu. Eu não vou pôr para fora da igreja uma pessoa que cometeu, meus irmãos, um pecado. Não vou pôr para fora, não. Porque Jesus disse, irmãos, aquele que vem a mim, de forma alguma eu o lançarei fora. Olha, se Jesus não lança fora, quem sou eu para lançar? Mas pastor, no passado o senhor fez isso, aquilo outro. Sim, irmãos, esquece o passado. Eu quantas vezes já falei aqui em vídeos meus, que eu agia, meus irmãos, muito mais duro. Primeiro, eu era muito inexperiente, irmãos. Eu ia muito pela emoção. Eu não olhava para a razão. Eu não queria saber da razão de ninguém. Eu ia muito pela emoção. Sabe, irmãos, aquela emoção de, não, Deus está comigo, eu vou agir assim porque Deus quer assim. E muitas vezes, irmãos, agia daquela forma que Deus nos usava para agir, porque Deus conhece, irmãos, as pessoas que estão dentro de uma igreja com mais de, olha, eu lidava com mais de 20 mil obreiros. Gente, sabe o que é lidar com 20 mil obreiros? Sabe o que é, muitas vezes, você estar no altar e vir uma pessoa lá falar que viu o pastor fulano de tal numa boate? Sabe o que é isso, irmãos? Você estar pregando ali, né, numa reunião ministerial, a Polícia Federal ligar para a igreja e você ser chamado para ir lá atender o telefone, porque a polícia apreendeu um carro com obreiros, com o crachá, com o credencial da igreja, e eles estavam bêbados no volante. Ora, meus irmãos, quando Deus age duro, é porque ali está precisando de correção. Está entendendo, irmãos? Então, Deus talvez me usou naquela época para corrigir aquelas pessoas que estavam andando erradamente. Eu não sei, irmãos, qual foi o propósito de Deus, qual foi o projeto de Deus, mas alguma razão Deus fez para agir daquela forma. Então, eu não queria nunca, meu Deus, não me usa mais assim não, Senhor. Me usa de uma forma diferente, meu Pai. Sabe por quê, irmãos? Eu não quero mais ser aquele Sérgio Sora, jamais. Jamais, irmãos. Jamais, jamais, jamais. Porque hoje, irmãos, eu vejo o quanto eu briguei, muitas vezes, irmãos, mais por uma placa, mais por uma doutrina, mais por um regulamento de igreja, do que pela palavra de Deus, irmãos. Briguei por um regulamento, irmãos. O que eu ganhei com isso? Muitas inimizades. Para fazer se cumprir o quê? Um regulamento. Um regulamento que a pessoa tinha que tomar Santa Ceia, assim, assim, assado. Um regulamento que a pessoa que fosse cantar em outra igreja tinha que ser disciplinado. Um regulamento que, se a pessoa viesse cantar hinos de outra denominação, era disciplinado também. Agora, irmãos, me desculpem, não estou me justificando, mas se eu estava lá, eu tinha que obedecer o quê? Aquele regulamento. Alguém diz, mas pastor, você mudou. Mudei porque não estou mais lá, irmão. Entenda isso, por favor. Eu não estou mais debaixo de um regulamento agora. Eu estou agora, irmãos, no ministério que Deus me deu, que eu posso ter liberdade de pregar a palavra. Hoje eu tenho liberdade de falar, irmãos. E eu falo aqui, irmãos, só quem pode julgar certas coisas é Deus.
Mas existem irmãos ainda que estão lá julgando. E quantos estão lá que me julgam? Outro dia um irmão falou assim para mim, você pode pregar, você pode ganhar almas, porque eu mostrei, né, irmãos, as almas sendo salvas, tudo. Você pode ganhar almas, você pode pregar, mas você vai para o inferno. Olha aí, irmão, quem é você, quem sou eu para condenar? Isso aí, sabe o que é, irmão? Regulamento que está na cabeça da pessoa. Não está a palavra, não está a Bíblia, está o regulamento. Então tem igreja, irmão, que o regulamento dela é um regulamento severo, que o próprio Jesus disse, né, meus irmãos? Ai daquele, né, que fala uma coisa e depois não cumpre, né? Até uma vírgula que ele acrescentar, Deus vai requerer. Irmãos, aquilo que você faz, aquilo que você vive, é o que vai te julgar. Está entendendo? Se você mente, você vai ser julgado pela tua mentira. Se você é um hipócrita que na igreja prega uma coisa e depois vive outra, você vai ser julgado. Agora, você jamais vai ser julgado, irmãos, condenado por uma coisa que você não faz com intenção de magoar, de prejudicar, nada. Aí tem irmãos que falam, poxa, pastor Sérgio, hoje você aceita até pessoas de barba na tua igreja. Irmãos, presta atenção. Eu saí do regulamento. Estou na palavra de Deus. Estou na palavra, estou na Bíblia. Se eu for pregar contra a Bíblia, eu estou pregando até contra Jesus. Porque Jesus tinha barba. E aí? Mas nós vamos fazer agora? Ah, mas o pastor Sérgio Sora não usa barba, o outro usa. Eu não uso porque eu não quero. Presta atenção. Não é porque é pecado, não, porque eu não quero. Eu não quero. De vez em quando eu deixo minha barba, que nem está agora aqui, ó. Olha que coisa feia. Eu acho feio. Eu acho feio. Eu não gosto porque começa a me pinicar a cara, meus irmãos. Não sei vocês que usam barba. Não sente a cara pinicar, não. Se eu começo a deixar assim, meu Deus do céu, começa a pinicar o rosto. É uma coisa que me incomoda. Então o que eu faço? Eu corto. Não que é por causa de doutrina, essas coisas mais. Porque não me sinto bem. Agora, quem se sente bem, meus irmãos, amém. Quem vai te condenar por causa de uma barba, por causa de um cabelo? Tem irmãos que falam, aí se a irmã cortar a ponta do cabelo vai para o inferno. Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não está olhando o teu exterior. Porque, irmãos, tudo que está no nosso corpo é vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Tá vendo esse relógio aqui, ó? É bonito, não é? Olha, que pulseira bonita, olha. Olha que pulseirona bonita. Isso aqui não é uma vaidade? É uma vaidade. Um anel é uma vaidade. Uma roupa bonita é uma vaidade. Não é verdade? Tem gente que vai com um paletózinho velho, humildezinho. Tem outro que já vai com um paletó mais, né? Os vaidosos assim, né? Que gostam de vaidade mais. Aquele paletó que tem, ó. Então, irmão, tudo é vaidade. E quem não tem vaidade? Todos, irmãos, têm vaidade. Então, não vamos condenar ninguém, irmãos. O único que pode julgar é Deus, tá bom? Outra coisa, irmãos. A igreja crescia. Voltamos ao tema da igreja. Eu fugi um pouquinho, né? Eu fugi um pouquinho, irmão, porque muitas vezes você se cansa de ficar aqui falando. E tem gente que gosta de vir só para, te apontar o dedo, te denegrir, falar que você é para o inferno, que você é um adúltero. Irmãos, adúltero, se eu tivesse, meus irmãos, eu sou casado. Gente, não sou amigado, não. Eu sou casado no civil. No civil. Eu me lembro que a pessoa que ia fazer o meu casamento na igreja não veio de São Paulo no dia. Entendeu, meus irmãos? Ele não veio de São Paulo fazer o meu casamento na igreja, irmãos. Entendeu? Aí, de improviso, pegamos um irmão para fazer o casamento na igreja, né? Que coitado do irmão. Quase que eu ensinei ele como que tinha que fazer. Mas foi uma bênção, graças a Deus. Então, irmãos, eu sou casado no civil, depois casei na igreja também. Então, não quero que ninguém fique falando essas besteiras. Gente, vai ganhar alma, você ganha mais.
deixa a minha vida, estou em pecado. Quem pode me julgar é Deus. Quem é você para me julgar? Cuidado. Muitos que me julgaram estão caídos aí fora, hein? Conheço muitos irmãos aí que falavam, no altar da igreja, quando eu saí, Sérgio Sora, meus irmãos, saiu da igreja, Deus é amor, não pertence mais. Depois caiu com a tesoureira. Falou do Sérgio Sora, jogou o Sérgio Sora fora, falou do Sérgio Sora que se divorciou, mas ele depois caiu com a tesoureira. E o outro que fugiu com a tesoureira? São casos que eu conheço, meus irmãos. E aí? Ele nem casou de novo, nem se divorciou. Largou a mulher dele com filhos e foi embora com a tesoureira. Foi embora com o ajudante dele da igreja. Ah, quer dizer que... Tá vendo, irmão? Cuidado com a língua. Cuidado. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa língua, é a Bíblia que diz, não sou eu não, é um pequeno membro, olha só, um pequeno membro, hein? Em relação ao braço, em relação ao corpo. O que é maior, o corpo ou a língua? O que é maior, o braço ou a língua? Eu não sei, porque diz que se puxar a língua vai ficar grande, né? Eu nunca tive essa experiência, nem vi, mas diz que a língua também é grande, né? Tem gente que tem a língua tão grande que não cabe dentro da boca, né? Então esses crentes que ficam, meus irmãos, metendo pau na vida alheia, deixa a vida alheia das pessoas, irmãos. Vamos amar uns aos outros, conforme Jesus nos amou. Então, a língua, diz a Bíblia, é um pequeno membro pequenininho, em relação ao corpo, hein? Mas capaz de lançar o corpo todo no inferno. Levar o corpo todo para o inferno. Olha que coisa que é a língua, gente. Membro pequenininho, mas capaz de lançar o corpo todo no inferno. Então vamos voltar lá para a igreja agora? Vamos. Aí, meus irmãos, lutamos. Meus irmãos, como eu trabalhava. Meu Deus do céu, começamos a abrir igreja aqui, abrir igreja ali. Meu Deus, eu fazendo concentração aqui, concentração ali. Né, irmãos? No bairro de São João do Meriti, Niterói, São Gonçalo, Campo Grande. Eu ia lá na igreja de Campo Grande, vê se os irmãos lembram. Tinha o Paulão, que pena, o Paulão está dormindo no Senhor agora. E vocês me creem que eu vi o Paulão, o filho do Paulão esses dias? Ele foi na igreja Vida em Cristo do Meia, dei um abraço nele, nem conhecia ele mais. Porque quando eu vi ele, ele era um garotinho. Agora está um homão, glória a Deus, trabalhando também, que nem o pai, trabalhador. Paulão morreu, né? Também está dormindo no Senhor. Aí o Paulão pegava a Kombi, né? Ele dirigia a Kombi, pegava a Kombi, irmãos. A gente ia lá para Campo Grande. A igreja ficava assim num lugar que tinha até um contorno e não cabia mais o povo lá dentro da igreja. A gente ia fazer campanha lá, meus irmãos, de 7 quinta, 7 sexta, 7 terça-feira, um negócio assim. Irmãos, era tanta gente que lotava a igreja, lotava a frente, aí tinha a rua assim, onde era um contorno, lotava o lado de lá da rua também, lá de lá, o povo não tinha como ficar nem na calçada, ficava lá do lado da rua, aí levava o som, né, Marcelinho, a Marcelinha lá cuidar do som, levava som, colocava para o lado de fora também, era uma bênção, irmãos. Deus foi trabalhando, a obra foi crescendo, almas se salvando, batismos enormes. Meus irmãos, eu trago muitas recordações do Rio de Janeiro, recordações que estão aqui no meu coração, as quais jamais esquecerei, meus irmãos, jamais. Estão aqui guardadas, e essas recordações, as ruins não, mas as boas, eu quero levar comigo. Quando Deus me recolher, não vou me esquecer, e essas boas recordações vão ficar no meu canal do YouTube. Eu vou contar todas as boas recordações, irmãos, todas as boas, para edificar você. As ruins, não vou relatar, porque quando uma coisa ruim pode edificar alguém, me diga, existe alguma coisa ruim que pode edificar alguém? Não tem, mas o que é bom edifica, é ou não é? É ou não é? Uma coisa ruim não edifica, mas uma coisa gostosa, uma coisa boa nos edifica.
Então eu quero, meus irmãos, deixar no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, porque eu sei que um dia eu vou partir, meus irmãos. Aleluia! Eu vou para a glória. E quando eu partir, vai ficar todas as coisas boas aqui no meu canal e em breve no meu livro. O livro, irmão, vai edificar muita gente. Pastor Frank, você que está me assistindo também, você que cuida das minhas redes sociais, Pastor Franklin, vocês já viram ele aqui, ele sobe no monte, ele dirige a igreja para mim aqui no Rio, e nós vamos crescer, hein, Pastor Franklin? Sim ou não, Pastor Franklin? Vamos crescer nesse Rio de Janeiro, vamos trabalhar para Jesus, não só no Rio, vamos crescer esta obra. E olha, meus irmãos, em breve eu estou aí em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, hein? Em breve, pregando aí, tá bom? Pode deixar que eu vou marcar, irmãos. Então eu quero pedir para os irmãos, fazem, meus irmãos, oração por nós, como eu tenho orado por vocês. E o Rio de Janeiro cresceu, irmãos. Chegou a época que aquele salão não cabia. Vocês me creem, irmãos? Me creem agora, se não. Eu me lembro que eu fazia campanha de vigília, 7 dias, lá na Rua da Conceição. Pergunto para os irmãos mais antigos. Eu me lembro, irmãos, que dava meia-noite e eu tinha a oração do missionário, lembra? Oração da meia-noite. E eu falando com o missionário, já é 11h40, 11h50, eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para a igreja porque eu vou fazer a vigília. Hoje é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, dia de semana, irmão. Chegava lá, irmão, ficava orando com os irmãos. Tinha um grupo de irmãos que todo dia estavam na vigília comigo. E naquele tempo, verão, meus irmãos. Eu até falava para o missionário, estou indo para a igreja agora, aqui no Rio de Janeiro, 11h30 da noite, ó, quase meia-noite, está 28, 29, 30 graus. O missionário falou, meu Deus, irmão Sérgio, não, eu não aguentaria ficar aí, irmão Sérgio. Meu Deus do céu. E naquele tempo a igreja não tinha ar-condicionado não, irmão. Era tudo ventilador na parede. Oh, meu Deus, coisa linda, irmão. Coisa linda. Uma coisa que eu quero perguntar aqui para os irmãos mais antigos do Rio de Janeiro. Vocês lembram da irmã Venância? Essa aí nem o pastor Frank conheceu. Era uma senhora gordona, que ficava na porta da igreja vendendo. Tinha uma banquinha dela. Lembra não, meus irmãos, da irmã Venância? Aquela irmã partiu para o Senhor também, né? Meu Deus, irmã Venância. Ô, irmã Venância, eu sei que a senhora está no céu. Ela era bem gordona, meus irmãos, bem fortona mesmo. A senhora escurona. E ela ficava na porta da igreja lá do lado, né? Uma banquinha. E eu sempre falava, irmãos, compra lá com a irmã Venância, para ajudar ela, coitada. Ela sobrevivia daquilo, meus irmãos. E era uma mulher muito enferma devido à obesidade. Uma mulher trabalhadora, meus irmãos. Lembra da irmã Venância? Deus tenha ela lá no céu, na glória do Senhor. Então, irmãos, hoje, pastor Laércio, que me passou o trabalho no Rio de Janeiro, já não está mais conosco, né? Tem muitos outros, irmãos, muitos outros, né? Que partiram. O que construiu a igreja lá, falei aqui no começo o nome dele. Esqueci. Que fez a obra lá. Benedito, diácono Benedito, que também eu separei ele a diácono. Muitos irmãos do Rio de Janeiro, nós que separamos, ungimos eles. Meus irmãos, vamos nos unir, irmãos. Nos procure no meio. Vamos fazer o Rio de Janeiro voltar a ser um Rio de Janeiro abençoado. Vamos, irmãos. O Rio de Janeiro, irmãos, está entregue aos bandidos. Uma cidade sem lei. Trabalhadores morrendo no ponto de ônibus indo trabalhar, por balas, tiroteio, 5, 6 horas da manhã. Nós precisamos, irmãos, subir esses morros como subia antigamente, mas para levar uma palavra que transforma, que liberta mesmo. A Bíblia diz, irmãos, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos nos unir, irmãos. Vem nos procurar no Meier, Rua Frederico Meier, número 20. Rua Frederico Meier, número 20. E se você pode semear nesta obra, irmão, semeia nesta obra. Irmãos, semeia. Eu tenho um propósito com Deus, irmãos.
Vocês vão ver aqui o comercial no meu canal SC Laminados. Isso é uma empresa, irmãos, minha. Eu não ganho da igreja, irmãos. Tudo que nós temos, investimos na obra. Eu não pego nada, irmão, nem dinheiro de gasolina que eu vou pregar. É tudo para a obra de Deus, irmãos. Para ganhar almas, investir em rádio, investir no aluguel da igreja. Sabe quanto nós gastamos por mês, irmão? Mais de 30 mil. Entre programa de rádio, aluguel e a igreja, irmãos. Não tem tudo isso. Então, eu peço aos empresários, quem puder investir nesta obra, investe, irmãos. Nós queremos ganhar almas, levar o povo até Cristo. Precisamos de você. Tá certo? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Eu quero deixar um minuto de oração. Eu sei que já falei bastante, mas só falei uma partezinha. Irmãos, 1º de maio, se não me engano foi 1989 ou 1990. 1º de maio, irmãos. 1º de maio, lembra até hoje. Fizemos a inauguração da igreja. Não era daquele jeito não, irmão. Forro não, era telhado. Telhado de brasilite. Aquelas telhas de brasilite grandona. Tinha a parte de estrutura e as telhas de brasilite, meus irmãos. Depois que foi forrado, depois que fez isso, fez aquilo. No começo não era nada daquilo não, irmãos. E Deus mandava fogo, debaixo daquele calorzão que fazia, aquelas telhas esquentavam, ligava aquele ar, aqui, ligava os ventiladores, e caindo fogo, caindo demônio daqui, demônio dali, e a obra crescendo. Não foi do dia para a noite. Mas eu vou chegar, meus irmãos, quando até compramos a Senador Pompeu. Tá? Que aquilo lá foi um leilão, que nós participamos pela igreja e arrematamos aquilo lá. Eu conto daqui uns dias, nos próximos vídeos, tá bom? Oramos a Deus, irmãos. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe você, que está me assistindo e que está nos apoiando, irmãos. Olha, a sua oração por mim já é um apoio. Se você não pode ajudar, não tem problema. A oração que você faz ao meu favor já é um apoio, meus irmãos. Que Deus abençoe, tá? Grande Deus, eterno e soberano Pai, obrigado, meu Deus, por mais este momento que eu passei aqui, sentado, conversando com os irmãos, contando, meu Deus, mais essa experiência. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, a qual eu tenho orado todos os dias. Eu oro por este, Pai, que fala bem, que fala mal, por esse que me ama, por aquele que me odeia. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por todos. Eu não estou aqui orando somente por aquele que me ama, por aquele que ajuda a tua obra, não. Eu oro por aquele também que me calunia. Eu oro por aquele que me persegue, Senhor. Eu oro por todos, meu Deus. Porque mesmo esta pessoa, Senhor, me caluniando, me perseguindo, eu amo ela, Pai. Eu tenho um amor por ela, Senhor. Eu não consigo, meu Deus, carregar ódio. Eu não consigo trazer, meu Deus, ódio, rancor de ninguém, Senhor. Meu Deus, que o meu coração possa ser assim diante de Ti, até os últimos dias da minha vida, nesta terra, Senhor. Que o Senhor abençoe a minha casa, que o Senhor abençoe a minha família, que o Senhor abençoe os meus filhos do primeiro casamento, o Paulo e a Sara. Abençoa eles, meu Pai, porque eles são sangue do meu sangue e carne da minha carne. Meu Deus, abençoa também a Daniela, que é a nossa filha do coração, que nós pegamos para criar, meu Pai. Hoje ela é uma adolescente, ela é sobrinha da minha esposa, a pastora Daniele. Então, Senhor, que o Senhor possa levar a Daniela nos teus caminhos, porque ela já é uma adolescente, meu Pai. Abençoa as minhas filhinhas, a Rebeca e a Gabriela, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa elas. As minhas filhas, Senhor, o Senhor me deu, porque o Senhor sabe do meu coração. E que alegria quando eu chego em casa, Pai. E ela sai correndo pelo corredor. Quando eu abro a porta e eu digo, papai chegou. E ela sai correndo pelo corredor
para ver quem vai me abraçar primeiro. Que alegria, Senhor. Obrigado pelas minhas filhas, Senhor. Obrigado pelo Paulo e a Sara. Muito obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Eu oro pela empresa, Senhor, SC Laminados. Eu oro pelo meu sócio, Carlos. Que nós possamos, meu Deus, fazer esta empresa expandir. E o que eu tenho falado, meu Deus, de tudo que o Senhor me der, na minha parte nesta empresa, eu quero, meu Deus, investir em almas. Eu quero investir, Senhor, na tua obra, para que almas sejam transformadas. Por isso, Pai, esta empresa vai ficar super conhecida no mercado e vai crescer, porque o Senhor sabe do meu coração. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero falar depois do dia 1º de maio em diante, tá? Eu falei até o dia 1º de maio, da minha chegada, que foi muita coisa da minha chegada ainda. Mas depois tem do dia 1º de maio, depois dos 6 meses que nós fizemos a igreja, como foi, meus irmãos? Um estrondo na obra de Deus. E quando eu saí do Rio de Janeiro, quem ficou dirigindo o responsável? Pastor Odair Gomes. Vamos chegar lá um dia ainda, tá bom? Forte abraço, irmãos. Que a paz do Senhor seja no teu coração. Fiquem com Deus.